No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre um processo por difamação que remonta ao ano de 2004. A gigante Google perde caso em tribunal e está obrigada a censurar conteúdo nas suas pesquisas. Esta é a vertente e o seu podcast de tecnologia vai começar agora. Olá, ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou o André Silva e esta é a minha, a sua, a vossa vertente tecnológica, onde aqui poderá ouvir notícias, entrevistas, coberturas de evento, opiniões e muito mais. Fica aí para ouvir esta vertente já a seguir. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito. Existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. O alvoroço que a internet tem estado nestas últimas 2 décadas dava para escrever um livro gigantesco com uma narrativa dramática e contornos dignos de um apocalipse prestes a acontecer. Da mesma forma que a internet em si pode e muito elevar as pessoas, as empresas, as instituições e por aí adiante, da mesma forma que pode ser devastadora e destruir a vida de qualquer pessoa. Se há casos em que estas coisas acontecem porque sejam as pessoas ou sejam as empresas que procuram sarna para se coçar, também não é menos verdade que há verdadeiras histórias em que vidas são prejudicadas de forma totalmente aleatória, sem que nada tivesse sido feito para contribuir com esse desfecho. O caso disso mesmo é sobre a notícia de hoje, que remonta aos anos 2000, mais propriamente em 2004, onde 3 homens foram apontados erradamente pelo motor de pesquisas da Google como assassinos de uma gangue extremamente perigosa. Gangue esse que à época andava a causar mortes na cidade de Melbourne, na Austrália, ao qual, por erro da Google, apontou a vida desses 3 homens como participantes desse mesmo gangue. O caso correu para os tribunais e a empresa de advocacia que representava os mesmos 3 homens constava no artigo do site The Age numa espécie de tom pejorativo. Em termos mais concretos, para a causa desta confusão toda está o resultado de uma pesquisa em específico no motor de pesquisas da Google que levava a uma hiperligação que continha conteúdo difamatório. Mais tarde, em 2005, as acusações foram retiradas a todos os envolvidos, só que o advogado George Defterios abriu um processo de acusação de difamação onde constava uma exigência à Google para remover dos resultados das suas pesquisas à tal hiperligação que poderia levar qualquer utilizador ao tal artigo de 2004. Em concreto, o artigo que estava associado à tal hiperligação insinuava que George Defterios, e passo a citar, estava confortável com o submundo do crime em Melbourne. Claro que, dada a gravidade da situação e dos contornos que rodeavam já desde 2004, um juiz pegou no caso em 2020, em concreto acabou por avaliar, dando total razão ao advogado George e decretou à Google que pagasse uma indemnização no valor de $40.000 e a remoção da tal hiperligação. A Google agora pede uma reavaliação do caso e faz soar os alarmes para o perigo que causa esta decisão face à própria internet no seu todo. Do lado da empresa norte-americana está em questão um dos blocos de construção fundamentais da internet e alerta uma vez mais para o impacto devastador na internet se uma decisão judicial que foi definida em 2020 não for revogada. Uma hiperligação não é por si só a comunicação daquilo a que se vincula, afirma a Google na sua petição ao Tribunal Superior. Se o julgamento de 2020 for mantido exatamente nos moldes em que ficou, a Google afirma que a tornará responsável como editor de qualquer assunto publicado na web para o qual os seus resultados de pesquisa forneçam uma hiperligação, incluindo notícias de fontes respeitáveis e confiáveis. Posto isto, e para finalizar, numa tentativa de jogar a seu favor, a gigante norte-americana aponta baterias para uma decisão judicial que remonta ao ano de 2011, onde a Suprema Corte do Canadá considerou que uma hiperligação por si só nunca é uma publicação de material considerado difamatório.
Caro ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio. Grato pelo tempo disponibilizado. Se gostou deste episódio, peço por favor que passe no Apple Podcast e avalie e comente este projeto, ou se a sua plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, ficarei eternamente grato se o fizer, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas como eu e você. Caso você tenha interesse em apoiar este projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Se tiver alguma questão, se fizer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queira sugerir algum tema para ser debatido no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Obrigado pelo seu tempo e até ao próximo episódio.